Você que está acompanhando o programa Mais Saúde, que é diário, nós temos o privilégio de poder pedir licença para entrar na sua casa todos os dias, às 11h47 até às 11h57. Mas são 10 minutos de verdadeiras pérolas, gente, é um tesouro, tanto na área científica, como hoje especialmente, juntando a ciência e a fé. Eu estou com o meu convidado querido, que faz um tempão que eu estava querendo que estivesse aqui conosco, o professor doutor Tiago de Mello, ele que é um cientista, pesquisador dessa área de farmacologia, e que é autor de um livro sobre o qual todos os programas nós estaremos falando, e eu gostaria de passar a palavra para ele, melhor do que ninguém, estar aqui nos dando, né, o privilégio de estarmos juntos e falando o título do seu livro. Olá, o livro se refere ao tema biblioquímica, uma brincadeira aqui que eu tinha proposto, né, de cruzar o termo Bíblia, que é um conjunto de livros, com a bioquímica, né? E aí, como subtítulo ficou as evidências das ciências biomédicas na Bíblia. Fantástico. Tratou-se de uma inquietação ao longo do tempo de observar alguns geólogos, alguns astrônomos, físicos, tocando no assunto da Bíblia e a relação disso com a física, mas faltava uma lacuna de abordar a ciência biomédica em relação à palavra de Deus. Será que tem sentido? E aí foi uma obra de inspiração apenas dele. Eu fui aqui apenas um instrumento, me tornando como uma flauta, só para soprar um novo som e fazer com que muitos que nunca leram a Bíblia possam ter um novo contato com ela de uma forma diferente. Fantástico. Tiago, logo no início do primeiro capítulo, você afirma que Deus é o maior e o melhor bioengenheiro. Que evidências o levaram a esta afirmação? Eu acho que essa frase que eu disse antes da pandemia, ela se tornou ainda mais forte na época agora da Covid-19. Percebam que, embora nós tivéssemos muitos recursos na área da tecnologia, agora mesmo a gente poder conversar aqui com tanta distância, mas com boa resolução de vídeo, de áudio, tudo certo, não há nenhum laboratório neste mundo capaz de produzir uma célula. Produzir uma célula. Produzir aquela membrana, uma história chamada de citoplasma e o núcleo. Nós podemos reproduzir. Conseguimos fazer isso, então, colocando uma bactéria para se multiplicar, um protozoário, células também humanas em ambientes de cultura. Mas ter todo o arranjo das organelas, uma estrutura extremamente organizada, ter uma fita de DNA dentro da célula, que cabe ali dentro 2 metros de comprimento em cada célula, isso é obra que não é do acaso. Ela vem, de fato, do nosso Criador. Por isso que eu chamo ele o maior bioengenheiro que existe, né? Não posso falar, já existiu de maneira. É fantástico. Inclusive, você chama as células humanas de bibliotecas vivas. O que elas nos revelam, Tiago, sobre o nosso Criador? Ela revela a mais pureza, a maior forma organizada de poder trabalhar com informação, de trabalhar com a organização, de trabalhar com o momento em que aquilo tem que ser expresso e outra coisa tem que ser reprimida. Uma biblioteca que, como se fosse mesmo uma estante cheia de livros, e ela precisa ser lida ponto a ponto, à medida que nós precisamos de determinado gene, ele passa a ser expresso. É algo extremamente organizado, uma sequência de mais de 2 bilhões de pares de bases. Aquilo que às vezes a gente vê no jornal, né? Uma fita parecendo uma escada, cheia de letrinhas, A, T, C, G. Você imagina isso acontecendo de uma forma repetida, em mais de 100 trilhões de células que nós temos. É algo extremamente organizado e que me chama a atenção. Vou te dar aqui um exemplo para você que está em casa. Aquela foto que você quer armazenar, e é uma foto antiga, é um tesouro que você tem de uma carta do seu ente querido, do seu pai, da sua mãe. Geralmente a gente não deixa numa gaveta qualquer. A gente guarda lá naquele baúzinho mais escondido. E de fato isso acontece também com o nosso material genético. Parte dele, que é a forma mais
aquela que é necessária para se guardar da melhor forma, ela fica completamente escondidinha dentro desse DNA, fazendo com que a exposição, por exemplo, ao sol possa ser mais ainda difícil de mantê-la, então ela precisa ficar organizada da melhor forma. Se eu for exposto ao sol, o que o Papai do Céu também nos deu? Uma história chamada de melanina. A melanina funciona como um sombreiro para evitar que a nossa biblioteca também sofra algumas lesões. Então, quando nós utilizamos um protetor solar, é apenas uma nova camada, mas Deus já deu, dentro da própria célula, uma maneira de criar uma certa sombra para que essa biblioteca não sofresse possíveis lesões. Então, aqueles que falam, será que Deus existe porque eu tenho um câncer? Isso não deveria acontecer. Olha, o câncer, por exemplo, é uma multiplicação desordenada de células. Só que todo dia acontece isso conosco. E várias dessas são corrigidas diretamente. E me lembro o que diz lá no livro de Salmos, quando Davi fala, Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Você acredita que isso também acontece todos os dias com o nosso DNA? Porque existe uma enzima que passa corrigindo todo o erro dessa biblioteca, vendo se há algum caminho mau, porém para guiá-la a um caminho de eternidade, né? Então eu fico assim, surpreso, né? Como que Deus, ao colocar algumas informações na sua palavra, também revela isso de uma maneira molecular. É incrível. Eu lembro tanto quando eu estava aprendendo mitose, aquelas coisas, eu olhei aquilo, eu falei, gente, mas Deus é demais. E eu lembro assim, eu falei, gente, como é que alguém pode olhar para tudo isso e não crer em Deus? Porque é fantástico, é uma delícia quando a gente lê um artigo, né, Tiago, que a gente olha e fala, olha lá, e descobre alguma coisa que de fato tem toda a lógica dentro dessa preciosidade que é a criação, né? Agora, no meu e-mail, eu tenho uma frase de Pasteur, que todo mundo que recebe meu e-mail vê essa frase. Eu digo assim, as futuras gerações algum dia vão rir da tolice dos filósofos modernos. Quanto mais estudo a natureza, mais eu fico maravilhado com os feitos do Criador. Olha. Eu oro enquanto trabalho no laboratório. Uau! Lindo! Lindo! Eu pus uma frase dele nesse meu próximo livro, né? Onde ele fala que o infinitamente menor, falando, né, das nossas bactérias intestinais, em francês fica muito melhor, né? O maior, vamos dizer assim, né? Quer dizer, Pasteur foi muito especial, hein? Nossa. Muito. A outra frase que ele disse é: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Uau, tudo de bom. Querido, quando o assunto é a formação do ser humano, como a ciência e a Bíblia se encontram e se reforçam mutuamente? Para a gente encerrar esse bloco. Ok, eu gostaria de fazer uma analogia com a Arca de Noé, a famosa Arca de Noé. Mas o que tem a ver a Arca de Noé com o corpo humano? Que complexidade é essa? Então, cenas dos próximos capítulos. Gente, eu não falei para vocês que ele é demais? Não, fora o bom humor na aula. Gente, como precisávamos de pessoas assim como você. Ai, Tiago, ainda bem que agora com toda essa fase que nós estamos passando, né, e que o online ficou tão mais acessível, né, a gente consegue ter um pouco mais de você perto de nós, tá? Dessa sua sabedoria, desse homem de Deus que você é. Então, queridos e queridas, amém. Olha, tá aí na telinha o telefone onde você pode adquirir. Levanta o livro aí, Tiago, mostra aí o livro, né? O livro fantástico escrito, onde ele fala toda aquela relação entre a bioquímica e as ciências biomédicas e a palavra de Deus. E ali, o Instagram, o YouTube, enfim, todos os canais onde vocês podem seguir este professor que consegue, né, com tanta delicadeza e tanto amor, porque quando você fala, Tiago, a gente sente o amor de Deus passar por você. Isso é muito bacana. Amém. Quero te agradecer muito de você estar aqui conosco, viu? E, eu que agradeço. Gente, agora a gente vai no próximo programa, aguardem. Se você não conseguiu assistir o programa anterior, vai lá no Canção Nova Play, está lá à sua disposição. E lembre, divulgue, porque divulgar o programa Mais Saúde é também divulgar a comunidade Canção Nova, um trabalho fantástico que nem o do professor Tiago, tá? Vale super, hiper a pena. Um beijo grande e até o próximo programa.